Amigas, amigos, olá! Os Estados Unidos colocaram o Brasil na sua guerra comercial. Era de se esperar, era de se esperar. Muitos analistas disseram que ficaram surpresos com o valor da tributação extraordinária que os Estados Unidos impuseram contra o Brasil, 50% para todos os bens e serviços brasileiros exportados para os Estados Unidos. Particularmente, isso não me causou grande surpresa, até mesmo está um tanto atrasada esta ilicitude feita pelos Estados Unidos, essa ilegalidade feita pelos Estados Unidos. Vamos tentar no nosso podcast de hoje tratar deste assunto a partir da carta escrita por Donald Trump nas redes sociais e endereçada ao presidente Lula e à luz do direito internacional, do direito nacional e de outros aspectos históricos e comerciais. Começando então com uma primeira passagem da carta. Diz a carta de Trump a Lula. Trump escreveu: "Conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e respeitei muito, assim como a maioria dos líderes de países, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos", diz Trump, "é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas e deve acabar imediatamente, diz Donald Trump. Bom, aí aparece um grave problema no direito internacional. Brasil e Estados Unidos são membros da Organização das Nações Unidas e a ONU tem a sua carta de fundação. No artigo 2º, parágrafos 1º, 4º e 7º desta carta de fundação, a ONU diz que os países membros são, primeiro, soberanos. Segundo, tem paridade uns com os outros. Não há, portanto, país que tenha mais poder, não há uma hierarquia entre os países. E, finalmente, o artigo 7º diz que a própria ONU não tem o direito de interferir sobre os negócios domésticos de um determinado país. Esse parágrafo 7º do artigo 2º, ele é revisto apenas no capítulo 7º, que trata sobre a paz e a segurança internacionais, e à luz das intervenções do Conselho de Segurança da ONU, que não tem absolutamente nenhuma relação com o cenário Brasil e Estados Unidos da atualidade. Portanto, insisto, artigo 2º, parágrafos 1º, 4º e 7º, que tratam de soberania, paridade e não intervenção, claramente afrontados na carta de Donald Trump ao presidente Lula, intervenção americana nos negócios domésticos no Brasil. Mas tem um outro problema. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o presidente Trump demandando que o presidente Lula cesse o processo contra Jair Bolsonaro. Mas talvez o presidente Trump não saiba de uma coisa que Montesquieu sabia: separação dos poderes, e que está presente na nossa Constituição de 1988. O artigo 2º da nossa Constituição diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O artigo 60 da nossa Constituição regula, entretanto, as emendas constitucionais. Será que poderia haver uma emenda a este artigo 2º? Bem, o artigo 60, parágrafo 4º diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, item 3, a separação de poderes. Poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, entendidos como independentes e harmônicos, é uma cláusula pétrea da nossa Constituição e, portanto, o presidente Lula não tem poder de alterar o processo contra Jair Bolsonaro, que está se desenrolando no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o Poder Judiciário. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Essa separação de poderes também acontece na França, na Alemanha, no Canadá. Deveria acontecer nos Estados Unidos, não é? Não fosse os Estados Unidos serem governados hoje por um regime ditatorial de Donald Trump, que acha que o Poder Executivo pode interferir no Poder Judiciário. Mas vamos a mais. O presidente Donald Trump também escreveu na sua carta: a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Então, de forma discricionária, por uma decisão arbitrária, o presidente Trump resolveu aumentar o custo
de exportação do Brasil para os Estados Unidos, fazendo com que a gente perca mercado consumidor nos Estados Unidos. Isso afronta um princípio fundamental do comércio mundial, o princípio da nação mais favorecida. Princípio da nação mais favorecida. O país A tem atividades comerciais com vários países, com o país B, C, D e E. O país A cobra dos demais países uma tarifa de importação de 10% para um determinado produto que é lápis. Mas esse país A resolve diminuir a tarifa de importação de lápis do país B para 5% apenas. O que diz o princípio da nação mais favorecida? O país A precisa estender esta redução de tarifação para todos os países do mundo, para todos os seus países parceiros, princípio da nação mais favorecida. Este princípio é muito interessante por duas coisas. Primeiro, ele tende à fluidez, à liberalização do comércio mundial, porque os ganhos a um país são estendidos a todos os demais. Mas tem uma segunda coisa muito mais importante, que é a redução da arbitrariedade no comércio mundial. O comércio mundial é uma coisa muito séria e complexa. O processo de exportação de bens e serviços de um país para o outro no cenário atual envolve uma complexidade significativa e, de repente, nós temos um presidente ditador qualquer que resolve alterar os custos de exportação e importação de forma arbitrária no seu país para evitar esta imprevisibilidade, princípio da nação mais favorecida, largamente debatido no comércio e no direito internacional até o século XIX. Mas no século XX, não apenas debatido, como implementado em diferentes acordos internacionais, como é o caso do GATT, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, GATT, G-A-T-T, sigla em inglês traduzível por Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O GATT tem um estatuto e no seu primeiro artigo, o artigo 1º de fundação do GATT, ele diz: qualquer vantagem, favor, imunidade ou privilégio concedido por uma parte contratante em relação a um produto originário de ou destinado a qualquer outro país será imediata e incondicionalmente estendido ao produto similar originário do território de cada uma das outras partes contratantes ou ao mesmo destinado. Trata-se, portanto, do princípio da nação mais favorecida no primeiro artigo do GATT. Adivinha quem são países aderentes, estados-parte do GATT em 1947? Entre outros, Brasil e Estados Unidos. Vocês podem, entretanto, pensar, poxa, mas o GATT é de 1947, esse artigo continua valendo? Bom, vamos testar isto, vamos? O GATT tem o seu estatuto de 1947, mas em 1994 este estatuto foi revisado e ampliado, mas o artigo 1º continuou lá integralmente. Sabe por que o estatuto do GATT foi revisado em 1994? Porque era o ano de lançamento da Organização Mundial do Comércio, que entraria em funcionamento em 1995, com o Estatuto GATT 1994. E, portanto, a Organização Mundial do Comércio, na atualidade, tem este mesmo princípio, o princípio da nação mais favorecida. Nessa perspectiva, os Estados Unidos estão afrontando o direito internacional, afrontando uma organização, a Organização Mundial do Comércio, que prega o princípio da nação mais favorecida dentro do seu estatuto de fundação. E ainda mais, a Organização Mundial do Comércio tem o órgão de apelação. O órgão de apelação é uma instância para a solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. O país A está sendo prejudicado por uma ação ilícita do país B. O país A processa o país B na Organização Mundial do Comércio e a última instância decisória é o órgão de apelação, formado por 7 membros que tem mandatos de 4 anos, prorrogáveis mais uma vez. Portanto, um valor total de 8 anos para esses membros do órgão de apelação. Esse órgão de apelação é formado por 7 membros, mas 3 membros julgam cada processo. O país A está processando os países B e C. O país A está processando o bloco econômico X. Então, nós temos 3 juízes analisando cada processo. Tem um pequeno probleminha na Organização Mundial do Comércio.
Depois de vencidos os 4 ou 8 anos de um membro do órgão de apelação, ele precisa ser substituído e o novo nome tem que ser escolhido por unanimidade. Os Estados Unidos passaram a perder uma série de casos na Organização Mundial do Comércio nos anos 2000 e início dos anos 2010 e, portanto, o presidente Obama, no seu segundo mandato, sim, o bonzinho Obama democrata, passou a ter uma estratégia de veto de todos os nomes. Como resultado, um juiz se aposentou e a corte passou a funcionar, o órgão passou a funcionar com apenas 6 membros, com apenas 5, 4 membros. Em governo Donald Trump, logo na sequência, governo Trump 1, o órgão passou a funcionar com 2 membros. Lembra do que eu falei há pouco? A OMC tem este órgão que tem 3 juízes julgando cada caso. Com menos de 3 juízes, esse órgão não pode funcionar adequadamente. Portanto, hoje os Estados Unidos estão rompendo com uma norma da organização, mas desde 2019, uma estratégia de Obama e Trump, esvaziaram este órgão máximo de solução de controvérsias. Mesmo que não houvesse esse esvaziamento, a OMC não tem poder de polícia, ela não tem poder de polícia. Ela simplesmente diz para o país que foi agredido injustamente na relação comercial que ele pode retalhar em um valor proporcional o país agressor, mas não tem poder de polícia. Voltaremos, entretanto, a este ponto até o final do podcast. Avançando, o governo Donald Trump está alegando que a relação comercial com o Brasil é injusta e, por isso, deveriam existir essas tarifas de 50% contra o Brasil. Isso está, inclusive, na carta de Donald Trump ao presidente Lula. Vejam novamente a carta. Tivemos anos, diz Donald Trump, para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Bom, em parte, Donald Trump tem razão, porque o relacionamento não é recíproco. Desde 2012, pelo menos, o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Em 2012, esse déficit era de 5,8 bilhões de dólares por ano. Em 2022, governo Bolsonaro, diga-se de passagem, o déficit era de 13,9 para o Brasil, de 14 bilhões de dólares de vantagem para os Estados Unidos na relação comercial com o Brasil e, portanto, a demanda de Donald Trump contra o comércio brasileiro não se sustenta no direito internacional à luz da Carta das Nações Unidas, não se sustenta no direito internacional à luz da Organização Mundial do Comércio, não se sustenta diante dos números. O comércio é superavitário para os Estados Unidos nos últimos 10 a 15 anos. Então, por que destas sanções americanas contra o Brasil? Bom, há 3 motivos principais. O primeiro deles são as Big Techs. O governo brasileiro, na verdade, o Poder Judiciário do Brasil aprovou recentemente, o Supremo Tribunal Federal, que as Big Techs, as redes sociais no Brasil, de propriedade das Big Techs, não estão isentas de responsabilização civil. Não estão isentas de responsabilização civil. As Big Techs utilizavam o argumento patético da praça. Então, vai uma pessoa na praça e grita injúrias racistas. Alguém pode processar a pessoa, mas ninguém pode processar a praça. A Big Tech, do proprietário da rede social, dizia: a rede social é uma praça. A pessoa está cometendo uma injúria, um ilícito, mas a praça não tem culpa, a rede social não tem culpa. É um argumento mais estapafúrdio, na medida em que existem os dispositivos de impulsionamento. Então a pessoa paga para o Facebook, para o Instagram, para o X, Twitter, para que haja essas postagens impulsionadas, e frequentemente elas são postagens ilícitas impulsionadas. Segundo, já existem filtros nessas redes sociais. Se você tentar postar pedofilia, pornografia no Instagram, provavelmente, automaticamente, a sua postagem vai ser derrubada. Se você insistir, a sua conta vai ser derrubada. Isso por quê? Por um motivo óbvio. Pornografia pode ser considerada ilícito e, em especial, pedofilia é ilícito e a rede social não está imune da legislação brasileira. Agora, não é só pedofilia que é
que é uma ilicitude no Brasil. Nós temos outros aspectos ilícitos, como, por exemplo, divulgação de fake news, atentado contra o Estado de Direito, crimes de injúria e assim sucessivamente. E é isto que passou a ser atribuído como responsabilidade a essas redes sociais no julgamento recente do Supremo Tribunal Federal. As Big Techs, portanto, passam a ter uma responsabilização civil potencial que onera essas empresas econômica, jurídica e politicamente. E aí que aparece um problema para Donald Trump, um ou dois problemas. Primeiro, essas Big Techs são sua base de apoio. Nós tivemos os grandes manda-chuvas dessas Big Techs, Zuckerberg, Pichai do Google, o Bezos da Amazon, o Musk da Tesla, participando da posse de Donald Trump. São base de apoio de Donald Trump. Mais do que base de apoio. Essas Big Techs trabalham com a extração e tratamento de dados que são utilizados com vistas ao direcionamento de marketing para consumo, marketing político que direciona eleições e também de uso geopolítico internacional mundial. E dentro desta perspectiva de coleta e tratamento de dados, essas Big Techs se caracterizam, são parte da esfera de poder dos Estados Unidos. Qualquer iniciativa de enfraquecimento dessas empresas é uma iniciativa de enfraquecimento do poder americano sobre os outros países. Temos aqui sim o primeiro motivo da pressão americana contra o Brasil através da cartinha patética de Donald Trump, a proteção das Big Techs. Mas nós temos um segundo motivo, pressão dos Estados Unidos a favor da extrema-direita. Na carta do Donald Trump, recorrentemente, ele cita Jair Bolsonaro nominalmente e alegando que o processo contra ele é injusto no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. É incrível como o Donald Trump tem poderes mágicos. Além de ser presidente americano, ele conhece a legislação brasileira, conhece o caso envolvendo o Jair Bolsonaro e ele julga melhor do que os juízes do STF. Claro que não, né? Trata-se apenas de uma iniciativa para aumentar a influência do fascismo americano na figura de Donald Trump junto ao fascismo brasileiro na figura de Jair Bolsonaro, o que não se restringiria ao Brasil. O Brasil é o maior país da América Latina em extensão territorial, em população, em PIB. Influência sobre o Brasil é influência sobre toda a América Latina, aumento da influência da extrema-direita fascista americana sobre a América Latina através do fascismo brasileiro de Jair Bolsonaro. Isso remete ao nosso terceiro e último ponto das sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, aumento da influência americana sobre a América Latina, que seria traduzível como também uma redução da influência BRICS. Nós tivemos, na semana da divulgação da carta de Donald Trump, o final da cúpula BRICS, que foi no Rio de Janeiro. Cúpula BRICS que foi encerrada com uma coletiva de imprensa do presidente Lula, na qual ele foi perguntado sobre o processo de desdolarização da economia mundial. E o presidente Lula deu uma resposta muito correta, muito assertiva acerca da necessidade de desdolarização da economia mundial. Vamos entender como os BRICS e a desdolarização, junto com as Big Techs, afrontam o interesse dos Estados Unidos em escala regional e em escala mundial. Primeiro, a chamada bomba dólar. Nós já temos vários vídeos, artigos no GeoVest sobre a chamada bomba dólar, explicando sucintamente essa bomba dólar no nosso podcast de hoje. A bomba dólar está vinculada principalmente a dois aspectos para uma finalidade. Finalidade é o uso geopolítico que os Estados Unidos fazem do dólar na atualidade. O dólar usado como uma arma contra países concorrentes aos Estados Unidos. E como o dólar vira uma arma? Nós precisamos entender que desde a Segunda Guerra Mundial, o dólar é a principal moeda de transação internacional. As exportações, os investimentos, os pagamentos são feitos entre países, entre pessoas ou empresas de diferentes países em dólar. Dólar é a principal moeda de pagamento mundial. Mas tem uma segunda coisa importante. Como esse pagamento é feito na prática, de mim, pessoa física aqui do Brasil, para uma outra pessoa física lá na Índia, para uma empresa lá na Índia, para o governo indiano, esse pagamento se faz intermediado pelo sistema SWIFT. O sistema SWIFT é uma cooperativa de bancos.
Vários bancos brasileiros são parte dessa cooperativa SWIFT sediada na Bélgica. É um sistema de mensageria interbancária. O meu banco aqui no Brasil avisa ao SWIFT para o SWIFT avisar ao banco indiano que ele pode pagar a empresa, pode pagar a pessoa, que ele pode pagar o governo. É um sistema de mensageria que viabiliza na prática essas transações internacionais mundiais. Notem bem, não é o dinheiro que passa pelo sistema SWIFT, é a mensagem de transação, é um sistema de mensageria. O sistema SWIFT é belga, ele está submetido à legislação belga, à legislação da União Europeia, mas a partir do 11 de setembro de 2001, sob a alegação de descobrir as fontes de financiamento do terrorismo internacional, o governo americano passou a ter cada vez mais influência na prática controle sobre o sistema SWIFT. Hoje, o governo americano pode, me permitam resumir, desligar qualquer país, empresa, governo do sistema SWIFT, do sistema de pagamentos, do sistema de mensagerias mundial. Agora, notem o desdobramento disto. Você tem um número Pix, você tem o número Pix do seu smartphone e eu quero fazer um pagamento para você. Então você me dá o seu número de smartphone, eu acho o seu número no aplicativo do meu banco e faço o pagamento em Pix para você, tá certo? Mas na hora que eu entro no sistema do meu banco e coloco o seu número de telefone, o seu número de telefone, o seu número não está registrado. Sabe por quê? Porque o governo brasileiro apagou o seu número do sistema de pagamento Pix. Então, veja, você existe, mas eu não posso mandar um Pix para você. E se o governo americano apagar o número de uma empresa russa, do governo iraniano, de uma pessoa na Venezuela, se apagar essas coisas do sistema SWIFT, essas pessoas, empresas, governos existem, mas estão fora dos pagamentos internacionais mundiais. É um instrumento, portanto, de uso arbitrário da força dos Estados Unidos contra países concorrentes, como os Estados Unidos já aplicou em menor grau para Cuba, para Venezuela, em maior grau para o Irã e para a Rússia mais recentemente. Todos os países do mundo se dão conta disto. Como evitar ficar vulnerável ao sistema SWIFT hoje controlado pelos Estados Unidos? Só tem dois jeitos. Primeiro jeito, sistemas de mensagerias alternativos ao SWIFT, que é controlado então pelos Estados Unidos. Esses sistemas já existem, é o caso do CIPS da China, o SPFS da Rússia, o sistema de pagamento do Mercosul, que não é internacional mundial, é internacional regional, e o sistema de pagamento dos BRICS, que ainda não está em operação, mas há um projeto. Então, primeiro, sistemas alternativos ao SWIFT. Segundo, circuitos comerciais fora do dólar. E daí o processo de desdolarização. Sistemas de mensagerias que funcionam fora do dólar, com outras moedas, com as moedas nacionais dos países, para que esses países não fiquem vulneráveis a uma pressão arbitrária dos Estados Unidos na chamada bomba dólar. Mas temos um segundo problema ligado ao dólar como moeda mundial. Isto aumenta a capacidade americana de exportação dos seus problemas, dos seus próprios problemas. Nós podemos entender isso mais facilmente a partir da crise econômica mundial de 2008. Crise bancária, os bancos americanos estavam quebrados, sem capacidade de fornecer crédito para a produção, crédito para o consumo. A economia capitalista iria quebrar. Mas não quebrou porque os Estados Unidos, o governo americano, entraram em um processo de flexibilização monetária, colocando mais dinheiro em circulação. A medida parece interessante, porque está faltando dinheiro e você coloca mais dinheiro em circulação. Foi isso que o presidente Roosevelt fez nos anos 1930 nos Estados Unidos, à luz do keynesianismo? Sim e não. Ele fez isto, mas ele fez muito mais. Não é só colocar mais dinheiro em circulação, é colocar mais dinheiro e criar as outras condições econômicas e infraestruturais para que esse dinheiro possa reativar a economia, o que o senhor Obama esqueceu de fazer. Portanto, esse dinheiro a mais que entrou em circulação desde o Tesouro americano foi utilizado para as pessoas físicas e jurídicas pagarem as suas dívidas, o que engordou novamente aquele até então enfraquecido setor financeiro americano. E o que esse setor financeiro faz com esse dinheirinho a mais que está vindo do Tesouro americano? Faz aplicações financeiras especulativas
no sul global, que não tinha sido afetado tão negativamente pela crise de 2008. Quando esses investimentos, essas aplicações especulativas são feitas, aumenta a oferta de dólares no sul global, fazendo com que as exportações de países como o Brasil, como a Índia, como a Argentina, se tornem menos competitivas pela desvalorização do dólar. Mais ainda, desvalorização do dólar, valorização cambial, valorização das próprias moedas. Isso cria, portanto, uma oscilação de valor de moedas, né? uma vulnerabilidade a mais para essas economias do sul global, tendo em vista a oscilação cambial que passa a acontecer a partir de 2012 até 2014, 2015 nessas economias. Então, notem, é um problema dos Estados Unidos, a crise bancária americana. Os Estados Unidos resolvem o seu problema exportando este problema, a oscilação cambial, no mundo pobre, subdesenvolvido. Os Estados Unidos só puderam fazer isso porque o dólar é a moeda principal de circulação mundial, mais um motivo para se evitar a dolarização, para se fugir, para se furtar da dolarização, para se efetivar a desdolarização. Bem, voltando para a tributação. O governo Trump vai aplicar 50% sobre produtos importados do Brasil na economia dos Estados Unidos. Há vários setores na economia brasileira que vão ser mais direta e imediatamente prejudicados. O G1 divulgou uma lista destes produtos, entre eles óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, produtos semi-manufaturados de ferro ou aço, café não torrado, não descafeinado, carnes bovinas desossadas e congeladas, ferro gusa, celulose, óleos, combustíveis e preparação de petróleo. São alguns dos setores que podem ser mais afetados por essa sobretributação dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras. Notem já um primeiro problema aqui, nesse caso o problema nosso, brasileiro. Os Estados Unidos pensariam duas vezes antes de aplicar essas sobretaxas aos produtos brasileiros se nós exportássemos para os Estados Unidos, quem sabe, semicondutores, chips. Se nós exportássemos medicamentos essenciais, haveria pressão, então, dos hospitais, haveria pressão, então, das indústrias dependentes das importações brasileiras. Mas, ao invés de nós optarmos pelo aumento de complexidade das nossas exportações, não, ao contrário. Nós, nos últimos anos, reprimarizamos as nossas exportações. E daí os Estados Unidos têm uma relativa margem para fazer essa tributação, porque não é semicondutor, é celulose. Porque não é remédio para o hospital, é café não torrado. Então, este é um erro do Brasil que precisa urgentemente começar a ser corrigido. Mas, mesmo com exportações primárias, setor primário para os Estados Unidos, há também reflexos muito negativos para os Estados Unidos, tendo em vista que alguns desses produtos, como é o caso de ferro gusa, serem produtos que entram nas cadeias produtivas industriais americanas, aumentando, portanto, o custo de produção, mais ainda para produtos como carnes, suco de laranja e café, que devem aumentar a inflação de alimentos nos Estados Unidos. Lembrando que Joe Biden não teve a sua reeleição, tendo em vista, entre outros, o problema do aumento da inflação nos Estados Unidos. O discurso de campanha de Donald Trump era de contenção da inflação e a sobretaxa sobre produtos importados, no caso agora de produtos brasileiros, acaba se desdobrando num aumento da inflação nos Estados Unidos. Bem, mas há problemas para o Brasil, problemas potenciais até para os Estados Unidos, mas como que o Brasil pode reagir a esta tarifação dos Estados Unidos? Bom, temos algumas soluções potenciais de caráter meramente político, soluções de médio e longo prazo e soluções de curto prazo. Soluções de caráter político, acionamento dos painéis da OMC e do órgão de solução de controvérsias da OMC. Como nós tínhamos visto anteriormente, o órgão de apelação é o órgão máximo de solução de controvérsias, mas há outros órgãos menores, os painéis e o órgão de solução de controvérsias. O Brasil pode e deve acionar esses órgãos, onde ele deve ser vitorioso nesse contencioso contra os Estados Unidos.
Bem, sem o órgão de apelação funcionando e com os Estados Unidos em uma lógica unilateralista, é claro que a OMC não vai resolver o problema brasileiro na atualidade, mas não deixa de ser interessante para um ganho político do Brasil nesta entidade multilateral mundial. Por sinal, o Brasil é participante de uma outra instância que foi criada em substituição temporária do órgão de apelação da OMC. Dados os Estados Unidos até 2019 conseguirem esvaziar este órgão, nós temos 53 países do mundo, inclusive o Brasil e os 27 países da União Europeia, criando o Acordo de Arbitragem de Apelação Interina Multipartidária, sigla MPIA. MPIA. Este órgão temporariamente cumpre as funções do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, mas o Brasil sequer pode acionar este órgão, porque os Estados Unidos não são participantes do MPIA e, portanto, o MPIA não tem qualquer jurisdição sobre os Estados Unidos. Esses órgãos, entretanto, os órgãos remanescentes da OMC e o MPIA, traduzem o Brasil comprometido com o multilateralismo mundial, com as regras que são produzidas conjuntamente entre os países para a harmonização das relações entre eles, diferentemente dos Estados Unidos, que optam pelo unilateralismo. Insisto, ganho político para o Brasil. O problema é que política não enche barriga. Vamos então avançar para uma terceira potencial solução ou encaminhamento do Brasil. O avanço com novos acordos comerciais. Nós já temos o acordo Mercosul-Singapura, que já foi efetivado, nós temos os acordos Mercosul-EFTA, Mercosul-União Europeia, que já foram concluídos no caráter internacional executivo e precisam ser aprovados nos parlamentos dos países, e no caso, o acordo com a União Europeia, na Comissão Europeia. Mais ainda, há tratativas avançadas de acordos com o México, o Canadá e o Reino Unido. A ideia é: perde mercado nos Estados Unidos, os Estados Unidos se tornam um país cada vez menos confiável, entre outros no comércio mundial, sem dúvida. Há que se buscar, então, outros parceiros que compensem a perda do mercado dos Estados Unidos. Isto enche barriga, mas só enche barriga no longo prazo, né? Porque imediatamente esses acordos não estão implementados, a não ser o de Singapura, né? E eles só corrigem o problema parcialmente. Então, o que o Brasil poderia fazer imediatamente? Ora, recentemente foi feita a aprovação no Congresso Nacional Brasileiro da chamada Lei de Reciprocidade. Esta lei dá margem, primeiro, para que o Brasil possa fazer uma retaliação com o aumento de tarifas de importação contra produtos americanos. Esse aumento de tarifas de importação pelo Brasil, que passa a ser lícito a partir da chamada Lei de Reciprocidade, deve ser implementado de uma maneira inteligente em setores que gerem ônus político para o presidente Donald Trump. Eu cito um deles, é o caso do carvão mineral. O Brasil chega a importar dos Estados Unidos mais de $1 bilhão por ano de carvão mineral. Carvão mineral faz parte dos combustíveis fósseis, base de apoio do presidente Donald Trump e um setor com forte impacto nos últimos anos, tendo em vista as pressões ambientalistas. Esse setor perder mercado consumidor aqui no Brasil seria um ônus político muito forte para Donald Trump. Temos ainda uma segunda coisa importante: a lei de reciprocidade não dá margem apenas para que o governo brasileiro aumente as tarifas de importação. Dá margem para mais, dá margem para quebra de patentes. Tem muitas empresas brasileiras que produzem bens e serviços a partir de tecnologias de empresas americanas e precisam pagar direito de uso, direito de patente. A lei de reciprocidade dá margem para que o governo brasileiro autorize essas empresas a deixarem de pagar essas patentes. E nós poderíamos atuar em setores econômicos que estão dados no Brasil hoje produzindo e têm que pagar volumes significativos de patentes para empresas americanas, o setor de audiovisual, de medicamentos e o setor de informática, que tem um peso, de novo, político muito forte nos Estados Unidos. E, por sinal, isso já foi implementado, não pela lei de reciprocidade, mas quando a Organização Mundial do Comércio ainda funcionava em 2014. O Brasil venceu um contencioso contra os Estados Unidos
no setor de algodão. E a Organização Mundial do Comércio, à luz da reciprocidade, autorizou que o Brasil retalhasse os Estados Unidos um valor de 800 milhões de dólares em quebras de patentes e em aumentos de alíquotas de importações. O Brasil apresentou uma lista de setores de quebras de patentes envolvendo principalmente o setor de medicamentos e de audiovisual. Então, o presidente George Bush se sentou à mesa para negociar, e as negociações foram concluídas em 2014, com o governo americano pagando 300 milhões de dólares para o Instituto Brasileiro do Algodão para que o Brasil cessasse o contencioso. Fizemos doer nos Estados Unidos através da lista de quebra de patentes. Os Estados Unidos passaram a negociar. Podemos fazer isso novamente. O cenário, entretanto, é diferente. É diferente porque lá eram governos Bush-Obama, hoje é o governo Trump, que tem uma truculência muito maior. Era um cenário no qual havia a Organização Mundial do Comércio operando. Hoje ela não está mais operando no seu órgão de apelação. Era um cenário onde a extrema-direita, diferentemente de hoje, não estava com a força que se encontra tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Insisto, esses setores fascistas americanos e brasileiros que estão alinhados e muitas vezes estão dispostos a quaisquer coisas. Lembrem-se, os dois países que tiveram mais mortes na Covid-19 ligados a governos fascistas de extrema-direita, Brasil e Estados Unidos. Então eles estão dispostos a qualquer coisa para se manterem no poder. É uma situação bastante complexa e nós vamos ver o desenrolar disso nas próximas semanas, nos próximos meses. Assunto complexo, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.